Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, aqui neste vídeo eu quero fazer uma reação, Uma reação a esse vídeo aí que vocês estão vendo, que é escrito nova pesquisa, Um vídeo em inglês, mas está escrito nova pesquisa, o treinamento de força envelhece e deixa você doente. Dr. Joel Sidman. Eu não conheço, tá? E também, assim, sempre que eu falo, a minha reação aqui é contra as ideias, nunca contra as pessoas. E por que eu decidi reagir a esse vídeo? Primeiro, porque ele está dizendo que o treinamento de força envelhece. E segundo, que para mim esse vídeo é um exemplo de como, às vezes, usando boas evidências, você pode levar as pessoas a ter ideias erradas ou até concluir coisas que não são comprovadas, Então, acho que eu coloquei aqui a legenda, eu vou passando, tá? Eu não vou passar o vídeo inteiro, tem 8 minutos, não vou passar o vídeo inteiro, porque eu também nem tenho autorização para passar o vídeo inteiro. Eu quero pensar alguns trechos aqui para mostrar para vocês como que ele chegou nessa ideia de que o treinamento de força envelhece, tá bom? Então ele vai fazer a apresentação aqui básica, rápida, do coisa. Então ele vai falar, ó, vou tocar lá. Então ele está dizendo ali que, como vocês podem ver, que ele vai mostrar que o treinamento de força tradicional ele envelhece, Ele está te envelhecendo e ele vai provar como isso acontece. Então, deixa eu colocar aqui no tempo 22. Vamos lá. Physiological consequences associated with accelerated aging, as well as various sicknesses of the human body. I know. Então ele está dizendo que, ele continua falando que então o treinamento de força estaria relacionado então com envelhecimento e várias doenças do corpo humano, tá? Então, como eu falei, não vou passar o vídeo inteiro, vou pegar alguns trechos aqui, ó. Por exemplo, no 40 aqui, ó, um pouquinho atrás. Então, ele está falando que essas ideias dele foram baseadas em três coisas, And muscles as an endocrine organ. Então, em pesquisas sobre proteína C reativa, inflamação e músculo. E basicamente, gente, para não fugir muito, basicamente o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer o seguinte, que existem evidências que pessoas que fazem musculação, e ele cita, por exemplo, atletas de powerlifting, pessoas que fazem esportes de força, por exemplo, elas têm lesões, Tem lesões musculares. 87% delas, segundo ele comenta aqui, teriam lesões. Essas lesões, são inflamações, Eu falei, essas lesões seriam inflamações. E aí, na verdade, ele começa falando que tem lesões, que o músculo é um órgão endócrino, Então, o músculo é um órgão endócrino. Então, ele cita, por exemplo, proteína IL-6 e IL-2, que o músculo é um órgão endócrino e que o músculo se comunica com todas as outras partes do corpo. Que é verdade, a gente sabe isso, Então ele diz assim, ó, como o músculo é um tecido muito grande, o músculo saudável determina a saúde e o músculo doente determina a doença. E aí, quando ele reafirma, volta a afirmar que as pessoas que treinam a musculação tradicional, elas têm lesões, então elas têm inflamação. Então aí na cabeça dele, as pessoas que treinam a musculação tradicional, que têm lesões, estão inflamadas e que o músculo então vai passar como um órgão importante a liberar substâncias. Quando ele tem dor, quando ele libera a substância, então ele estaria alimentando a inflamação. E aí, ele usa também a ideia da proteína C reativa, aí, que é uma proteína inflamatória produzida, por exemplo, pelo fígado, associando ela, por exemplo, à dor, e ao número de lesões. Então, ele pega uns trabalhos que não tem a ver com musculação, tá? E aí fala que a proteína C reativa está ligada à inflamação, está ligada à dor, números locais machucados. Então, teoricamente, se você treina e tem mais lesões, você tem mais proteína C reativa. Deixa eu colocar aqui no 1,38, que eu tinha marcado aqui, tinha alguma coisa interessante, quer ver? Ele vai falando aqui, ó, 38, 37. And because muscles are the largest endocrine organ of the human body, and they modulate and mediate levels of inflammation, here's what this means. If the muscles are healthy, then the whole body is healthy. If the muscles are sickly and dysfunctional, then the whole body is sickly. Como eu falei para vocês, quer dizer, ele está dizendo ali que o músculo é um órgão endócrino, um órgão muito grande. Se ele está saudável, dá saúde. Se ele não está saudável, está ligado a patologias, Então, esses são os problemas. Ele vai comentando isso aí. Então, ele vai dando várias ideias aí,
enfim. So I want to look at a study that was done in 2024 that really helps to connect all the. Então ele vai falando agora de todos os estudos, de proteína C reativa, esse tipo de coisa, tá? Deixa eu chegar aqui no 5,16. Então, até aqui, ou seja, do 1,56 até o 5,16, ele vai mostrando os estudos, falando do músculo como órgão endócrino, falando da importância da proteína C reativa, de inflamação. CRP or inflammation, it was IL-12 or interleukin 12. It's the cytokine that is most commonly associated with immune system dysfunction and cancer. So we Então aqui, ó, olha aqui, ó, continua. can actually start to see a connection here between muscle function and pain and things like cancer and immune system dysfunction. Então, olha só, como eu falei para vocês, né? Ele tinha no começo falado que o músculo é um órgão endócrino, que está certo, então que o músculo pode liberar citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, que tudo bem, também está certo. E aí que eu falei, ele, a partir do momento que ele assume que pessoas que praticam musculação têm lesões, né? Essas lesões, então, têm inflamação que aparece na forma de proteína C reativa, e agora ele está falando daí da interleucina 12, que está associada ao câncer. Então, ele associa aqui musculação com câncer, tá? E aí também ele fala aqui, ó, no 6,20, se eu não me engano, vamos aqui no 6,20, da questão cardiovascular, que a musculação também estaria colocando as pessoas em risco de ter ataques cardíacos. Quer ver? Vamos ver se é aqui. CRP or C-reactive protein went up by 400% in response to traditional strength training, and according to the Mayo Clinic, that actually puts these participants at high risk for cardiovascular disease. Então você vê que ele associa realmente, né, aí um trabalho de treinamento de força, onde há microlesões, provavelmente, óbvio que acontece isso aí, que há um aumento aí da potência reativa, e aí ele pega uma outra ideia da Mayo Clinic, da Clínica Mayo, dizendo que proteína C reativa aumentada está ligada a doenças cardiovasculares. Então, você vê que aqui, basicamente, é o que eu falei, ele pega a ideia de que o músculo é um órgão endócrino, como órgão endócrino ele pode liberar citocinas inflamatórias ou anti-inflamatórias, que, segundo ele, as pessoas que treinam musculação estão com lesões, estão machucadas, estão inflamadas cronicamente, ou seja, ele pega ali a ideia da inflamação aguda, fala que como ela pode acontecer em vários sítios, ela se torna uma inflamação crônica, né? Ele está equalizando, então está igualando, né? A inflamação crônica de baixo grau, low grade inflammation, com essa inflamação que estaria no exercício, segundo ele. Né? Então, agora, esse aumento, por exemplo, de proteína C reativa que ele fala aqui é um aumento, normalmente a gente vê agudo, né, que passa assim que a pessoa se recupera, ou se tiver associado com o overtraining, a pessoa vai ser obrigada a parar de treinar e vai se recuperar. Não é uma informação de baixo grau, mas você vê que ele chega aí ao ponto de associar então a musculação a três coisas: com envelhecimento, né, com câncer e com doença cardiovascular. E aí, só para a gente ir terminando aqui, deixa eu colocar os 6,36, é praticamente. So here's the take-home message. Então a mensagem. Strength training is highly associated with various pain and injury. Bom, então, treinamento de força tradicional está associado a várias dores e lesões. And when an individual has more pain and injuries, they're going to E quando o indivíduo tem mais dor e lesões, have higher levels of inflammation. Ele tem maiores níveis de inflamação. It makes them more susceptible to various disease and sickness. Então o indivíduo fica mais suscetível a várias doenças e problemas de saúde. That means it's not far-fetched to assume that traditional strength training can actually make people more susceptible to every known disease and sickness in existence, including the acceleration of the aging process. Então ele diz assim, para terminar, né, tem mais parte, ele vai falando, ele vai vender um programa aí, sei lá, de musculação. Então ele está falando que não é absurdo então associar que o treinamento de força tradicional, associado então a essas condições aí que ele se associou, várias doenças e tal, inclusive o envelhecimento. Então, eu quis falar desse vídeo, gente, comentando aqui alguns trechos, para mostrar para vocês que às vezes uma pessoa bastante capacitada, usando referências, só que, claro, ele vai fazendo conexões que não considera essa questão da inflamação de baixo grau crônica, a questão da permanência, a questão do fato do exercício, a pessoa tem a recuperação, né?
e associa essa dor como se fosse essas inflamações agudas, o aumento agudo da proteína C reativa, como algo crônico. E aí, então, quando você vê um vídeo desse, baseado em pesquisas, que ele faz uma junção aí não adequada das pesquisas, você conclui, então, que, cara, tá certo. Então, topa tomar cuidado, né? Que, então, nem sempre, às vezes, as conclusões... Quer dizer, se esse indivíduo estivesse certo, quer dizer, que quem sabe aí de musculação tá errado. Então, você vê que ele vai chegando a uma conclusão aí tosca, né? Em função de junções inadequadas. Então, de novo, não estou atacando a pessoa de forma nenhuma, mas questionando a forma com que ele construiu a sua ideia, de modo aí a dizer que o treinamento de força tradicional vai deixar a pessoa mais velha, com câncer, com desesperação, etc. Então, aí para a gente discutir, mas tomar cuidado, porque às vezes, ou seja, mesmo ideias bem construídas podem levar ao engano, tá ok? Então é isso aí, deixe o seu comentário, deixe aí suas observações, se você acha que ele está certo, que ele está errado, e a gente vai se falando, tá bom? Então deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Mas até onde eu acredito, pessoalmente e com base em pesquisa, musculação não envelhece, não causa câncer e não causa problema cardiovascular. Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.